a expressão de um sorriso, a confissão da transgressão e o seu arrependimento revelam nossa entrega a Deus, que por amor na cruz sofrendo morreu Jesus, o único Filho. Meu Cristo, e tudo aquilo que sofreu levou meu fardo tão cruel, e pelo sangue que verteu, deu-me vida eterna, deu-me vida. Você não deve ignorar toda a verdade acerca de Jesus. É importante meditar. Ele é o caminho, a verdade e luz. Ele virá para nos buscar, e preparado é preciso estar. Por nós morreu, mas ressurgiu. Jesus Cristo, e tudo aquilo que sofreu levou meu fardo tão cruel, e pelo sangue que verteu, deu-me vida eterna, deu-me vida eterna, deu-me vida Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Glórias a Deus por mais essa noite que o Senhor nos presenteou, e gostaria por um instante refletir com os irmãos na palavra do nosso Deus. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 20. Vamos ler o texto de João, capítulo 20, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, quando ele foi morto, ele foi colocado na sepultura que José de Arimateia havia adquirido, e ali ele passou o resto da sexta-feira. No sábado ninguém podia fazer os trabalhos, os preparativos para o velório de Jesus, e no domingo pela manhã, basicamente tudo isso aqui está acontecendo. Domingo, que seria o primeiro dia da semana para os judeus desse tempo aqui. Hoje o calendário comercial nos dá o domingo como dia de descanso. Nesse tempo aqui, o sábado era como se fosse o nosso domingo de hoje. E o domingo
já era como se fosse a nossa segunda-feira. E pelo domingo de manhã, isso tudo aqui começa a acontecer. A ressurreição do nosso Senhor Jesus, importantíssimo para a história da humanidade, importantíssimo para a nossa história. João capítulo 20, gostaria de ler junto com os irmãos a partir do primeiro versículo, que diz assim: No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam as Escrituras, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Gostaria de orar por um instante com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti e clamamos para que o Senhor nos instrua, Pai. Nos dê direção, Senhor. Dê a direção que precisamos, que necessitamos. Que em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra, Deus, seja o que precisamos para viver, Senhor. Que o Senhor nos ilumine, nos agracie e nos presenteie, Senhor, com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que nós oramos a Ti, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui é basicamente o primeiro relato sobre a ressurreição de Jesus. Ele vai dizer em Mateus 28, vai dizer em Marcos 16, Lucas 24. Aqui diz que Maria Madalena foi ao sepulcro. Nos outros evangelhos vão fazer relato de 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, Salomé. Isso não é tão importante assim. Cada um escreveu com a sua visão aquilo que se lembrava, porque os evangelhos foram escritos quase 30 anos depois do ocorrido. Isso aqui aconteceu perto do ano 30. Os evangelhos vão ser escritos no ano 60, 64, 68. Então, passaram-se muito tempo. Depois que as igrejas já estavam formadas, caminhando, andando, aí sim eles vão escrever os evangelhos, vão escrever as cartas. Então, o relato de quantas mulheres foram, a gente pode ir pegando e pensando em todos os evangelhos para ter uma noção. Talvez João tinha visto que apenas Maria Madalena foi, ele não tinha reparado que as outras 2 foram, porque Maria Madalena foi quem voltou correndo e deu o recado, porque Jesus, ele vai se revelar a Maria Madalena. É quando ela pensa que Jesus era o jardineiro, é quando ela pergunta para o próprio Jesus se ele escondeu o corpo de Jesus. Então, é um relato assim impressionante de como que a gente vê, né, a situação, quando está numa situação difícil, uma situação complicada, como que a nossa mente reage diante disso.
E foi assim que eles reagiram, de uma forma muito confusa. Só que dentro desse texto, João capítulo 20, o que me chama muito a atenção é o versículo 8, que diz assim: Então o outro discípulo, que era o próprio João, João falando dele na terceira pessoa aqui, né? Que chegara primeiro ao sepulcro, que era o discípulo a quem Jesus amava, ele vai dizer isso logo lá no versículo 2, ele que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Os irmãos se lembram que aqueles que conhecem um pouco dessa história vão saber que depois disso eles voltam para casa, mas ainda continuam descrentes. Ainda continuam meio que balançados ainda. Tomé não estava nesse momento em casa. Quando ele chega, ouve falar dos relatos naquele quarto em que eles estão ali trancados nessa casa. Quando ele chega, ele ouve falar de tudo isso. Ele diz assim: eu só vou crer quando eu ver ele aqui, tocar na sua mão, ver, né, o furo nas suas mãos, tocar no seu lado. Então isso acontece. Enquanto eles estão reunidos, Jesus aparece naquele quarto, chama Tomé, daí fala aqui Tomé, minha mão furada, olha aqui o meu lado, que foi furado também. E ele fala para Tomé: você creu porque viu. Bem-aventurado os que creem sem ver, os que creem pela fé. E nós julgamos Tomé. Achamos que Tomé era o único no meio deles. Só que aqui o próprio João vai dizer isso. Então o discípulo que chegara primeiro no sepulcro, depois de ver Pedro entrando, ele entra, ele vê e ele crê. Só que o que ele crê aqui ainda não é a verdadeira crença. O que ele crê aqui ainda não é a verdadeira essência do que está acontecendo aqui. Ele acredita que o corpo de Jesus foi tirado dali. É nisso que ele crê. Porque ele vai dizer que eles ainda não entendiam o que as Escrituras diziam. O que o Antigo Testamento falava sobre Jesus, o que o próprio Jesus Cristo disse a respeito de si mesmo. Eles ainda não criam. Então o que ele vê e ele crê é que o corpo de Jesus foi arrancado dali. Maria Madalena já estava com seu coração já certo de que Jesus ressuscitara, porque o próprio Jesus se revelou a ela. Só que os discípulos, mesmo ouvindo a palavra de Maria, o seu próprio preconceito não permitiu que eles acreditassem. Porque na cabeça deles era o seguinte: se Jesus ressuscitou, por que ele apareceria primeiro para você, Maria Madalena? E não apareceria para nós, que somos os seus escolhidos? Se ele ressuscitou de fato, por que disso? E a gente fica, às vezes, dentro desse mesmo preconceito. Eu fico me imaginando dentro dessa cena. Será que eu não seria um dos descrentes também? Porque é difícil, né, de aceitar essa situação. Mas a verdade é que nós somos limitados. Nós somos muito limitados. E o mais impressionante de tudo é que a nossa limitação não impede o trabalhar de Deus. É que a nossa limitação não impede
a graça do Senhor Jesus Cristo é que a nossa limitação não impede que o nosso Deus nos use. Ele ainda escolhe nos usar mesmo sendo limitados. Ele ainda escolhe nos usar mesmo sendo descrentes. Ele ainda escolhe nos usar mesmo sendo falhos. E isso é incrivelmente maravilhoso. Porque as mulheres não creram direito. O próprio discípulo a quem Jesus amava não cria direito. Tomé não creu. Todos eles, eu, não criei da forma com que deveria crer. E o impressionante de tudo é que o próprio Jesus ainda decide usar aqueles homens. E o que nós vivemos hoje, quase 2000 anos depois, é o fruto do trabalho desses homens que não creram em Jesus. É o fruto da misericórdia, da graça desse Jesus que ainda decide amar o pecador. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. Que em nome de Jesus Cristo possamos abrir os nossos corações, abra o seu coração para o trabalhar da graça de Deus em sua vida. Às vezes você pode se pegar num momento sem fé. Às vezes você pode se pegar num momento em que você pensa, poxa, eu não tenho fé, eu não acredito, eu abro o seu coração para Jesus. Fala, Jesus, eu ainda não creio 100%. Assim como esses discípulos andaram com Jesus, caminharam junto com ele, estiveram lado a lado, ouviram as palavras dele, 3 anos ouvindo sobre esse momento aqui. E na hora que realmente precisou, não creram de fato em verdade. E mesmo assim Deus os usou. Que em nome de Jesus você possa abrir o seu coração e clamar, Deus, me use. Não olhe as minhas limitações, Deus. Eu sou fraco, eu sou falho, mas eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos. Que em nome de Jesus seja assim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide de você em nome de Jesus. Quero orar por você nesse instante, quero orar pela sua vida. Convido você a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo nosso tempo. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor, ó Deus, nos use. Mesmo sendo falhos, Senhor, mesmo sendo pecadores, errantes, eu clamo para que o Senhor nos use, Deus querido, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, as nossas limitações não seja, Senhor, um empecilho, ó Pai, para nos encontrar. Que as nossas fraquezas, Pai, em nome de Jesus Cristo, não seja um empecilho, ó Deus, para um encontro real contigo. Que o Senhor, ó Deus, através da sua graça, trabalhe em nosso favor, trabalhe em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos abençoe, Deus de amor. Nos agracie, Deus querido, em nome de Jesus. Grande é o Senhor, misericordioso é o Senhor, ó Pai. E nós clamamos a Ti, Deus de amor, em nome de Jesus. Fica conosco, fica com as nossas vidas. Trabalhe em nós, Senhor. Que possamos crescer, amadurecer. Que o Senhor possa se revelar a nós como se revelou a esses discípulos e transformou a incredulidade numa base de fé, que transformou toda essa limitação na base da igreja. Trabalhe, ó Deus, em nós,
que sejamos, ó Deus, como instrumentos em Tuas mãos, Senhor, para abençoar outras vidas também. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fica conosco. Fica com a Tua igreja, Pai querido. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de concluir e terminar com a bênção, gostaria de incentivar você a continuar conosco no nosso propósito de 50 dias de jejum e oração. Você, se ainda não recebeu o livreto que nós já passamos a entregar, pegue conosco nesse final de semana na igreja e nos acompanhe. Eu tenho enviado dentro do grupo da igreja, do WhatsApp, as mesmas devocionais que estão escritas no livreto. E nos acompanhe. Esteja em nome de Jesus Cristo nesse período de jejum e oração que se seguirá até o dia 5 de junho, o dia de Pentecostes. Fique conosco. 50 dias de jejum e oração é bastante tempo e será para a honra e glória do nosso Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem conosco, que o Senhor te abençoe e te fortaleça, que o Espírito Santo te motive em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e encha o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus te motive e que transforme toda descrença numa base de fé em nome de Jesus. Que o nosso Deus Todo-Poderoso te revista e te faça vencer os problemas e os dilemas que vierem sobre você em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, agraciada, em nome de Jesus. Amém. Amém.